Olá pessoal, boa tarde a todos novamente, sou Diógenes e nesse vídeo nós falaremos dos padrões de indecisão do nosso capítulo 6, o último capítulo desse curso de Price Action avançado. Conforme nós já sabemos, o preço, o mercado, é composto de pequeninas partes que nós já temos agora. O mercado abriu esse gráfico minusculamente pequeno, cada oscilação de preço que nós podemos observar aqui. Na verdade, o mercado acabou de abrir, está bastante tranquilo, muito sossegado, até demais para o meu gosto. Mas, enfim, não está movimentando, ok? Mas, de qualquer maneira, isso aqui são os ticks, certo? Nós podemos ver aqui, ó. Nós podemos ver aqui, nesse ponto, deixa eu consigo aumentar aqui, como as oscilações são minúsculas. E isso aqui, qualquer padrão que você encontrar dentro do mercado, isso aqui está dentro desses padrões, certo? Você encontra uma divergência, você encontra um padrão harmônico, você encontra um pin bar, isso aqui está dentro desses padrões. E é cada movimento minúsculo desse que compõe cada padrão e o mercado como nós conhecemos. Então o mercado sobe, desce, composto de pequenos movimentos como esses carinhas aqui dentro. Certo? E com isso, nós temos o conhecimento necessário para nós identificarmos todos os padrões de indecisão como sendo um conjunto de candles que eles mostram indecisão. O princípio da indecisão é quando não há interesse, ou quando não há força, ou quando a batalha entre compradores e vendedores está de certa forma equilibrada e o preço ele fica preso. O preço ele fica preso dentro de um nível de resistência e um nível de suporte. Ok? O conceito de indecisão é isso aqui. O preço sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce e fica preso. Um spinning top, vamos falar primeiramente do spinning top. O spinning top é um candle. É um candle com corpo pequeno com relação à abertura, pouca movimentação e sombras grandes para cima e sombra grande para baixo. Ok? O doji é exatamente a mesma coisa que o spinning top, só que a diferença é que o doji geralmente não tem corpo, ou um corpo muito pequenino. E geralmente ele tem sombras grandes para cima se eu conseguir fazer meu negócio aqui direitinho, é isso aí, e sombras grandes para baixo, que mostram nada mais nada menos do que indecisão dentro do mercado. E os inside bars são candles que eles ficam presos dentro de qualquer candle, não exatamente, não somente esses candles. Ok, aqui na verdade faltou a mulher grávida, para colocar aqui na relação eu já coloco. Os inside bars são candles que eles não conseguem escapar da máxima e da mínima desses candles, dos candles anteriores. Então aqui nós temos muitos outros pequenos candles que eles se movimentam para cima e para baixo, geralmente com pouco volume, presos dentro dessa resistência. Com esse conhecimento que nós temos de que, na verdade, o mercado é apenas um fluxo de informações sobre preços nos quais compradores e vendedores chegaram a um acordo, nós sabemos que dentro de cada um desses padrões nós podemos encontrar o DNA do mercado, que são nada mais nada menos do que esses ticks. Ok? Dentro desses padrões nós podemos encontrar os ticks, que são pequenos pinguinhos minúsculos de movimento de preço, de alta, de queda. Ok? Aqui faltou a mulher grávida, deixa eu colocar aqui também.
harami, ou mulher grávida, como vocês quiserem. E o harami, em sua essência, ele é a mesma coisa que um inside bar. Nós temos, por exemplo, um candle de alta, e lá em cima forma-se um pequeno candle de indecisão. Geralmente o harami não ultrapassa 50% do corpo do candle anterior, e geralmente ele se mostra, para ele formar o padrão harami, geralmente ele se mostra como um pequeno spinning top, ou talvez até um doji, sendo esse pequeno candle aqui o nosso bebê, ok? Se nós estamos em uma tendência de queda, nós temos o inverso, movimento de queda. Nós temos aqui um pequeno candle, um corpo pequeno, geralmente sombras um pouco grandes, que mostra pra gente a mulher grávida. Pode ser que tenha sombra, pode ser que não tenha sombra, mas de qualquer forma, esse pequeno candle, esse cara aqui, ele ficou preso dentro desse candle anterior. Certo? O que esses candles mostram pra gente? Eles mostram indecisão. Eles mostram que o mercado não sabe para onde ir, ou talvez não há interesse dentro do mercado, ou talvez que a luta entre compradores e vendedores foi grande, mas que não conseguiram movimentar muito o mercado, nem para cima nem para baixo, portanto terminou em um empate técnico. Nós sabemos que quando acontece um padrão de indecisão, o lado para onde acontece o rompimento costuma ser o lado para onde o mercado vai se movimentar. Então é bastante comum nós temos um candle de alta, aí aparece um harami, no caso, a mulher grávida, com um pequeno spinning top aqui, e depois o preço cai, e aí então é onde nós entramos vendidos. Ok? Tudo isso aqui está dentro do mesmo conceito, dentro da mesma ideia do princípio de indecisão. Vamos dar uma olhada um pouco o que é isso. Vamos trazer novamente as nossas linhas horizontais. Essa aqui é uma linha de resistência. Essa aqui é uma linha de suporte. Certo? O preço subiu. O preço subiu e chegou aqui em cima. Quando ele chegou aqui em cima, e também está faltando outro padrão aqui. Vou escrever com essa ferramenta aqui mesmo, que são os ranges. Que na verdade é em volta dos ranges que acontecem todos esses padrões. Então o preço se aproxima da resistência lá em cima, e quando ele chega lá em cima, ele forma, por exemplo, um pequeno doji, como um sinalzinho de mais, um doji. Isso aqui significa que houve... Está ruim isso aqui, deixa eu começar de novo. Vamos lá, resistência, e o preço se aproximou, e pronto, tocou lá em cima. Muito bem, e de repente aparece para a gente um doji, certo? Vamos lá no doji. Aparece esse doji. Sombra para cima e sombra para baixo. Imaginamos, por exemplo, que esse período seja o gráfico diário, onde apareceu o doji. Talvez se nós entrarmos no gráfico de 30 minutos, nós vamos ver um canal que foi caracterizado pelo movimento desse dia inteiro, que ele ficou preso, e o dia fez assim, ó, ficou preso. Deixa eu voltar um pouquinho, não dá para voltar, vai ser assim mesmo. Ele ficou preso aqui, e aí ele fechou aqui nesse ponto, certo? E imaginamos que o começo do dia foi aqui nesse ponto. Unindo esses pontos, nós temos aqui o ponto de abertura sendo o mesmo ponto do ponto de fechamento, mais ou menos. E nós temos o nosso doji.
certo? E nós temos aqui uma sombra para cima e nós temos uma sombra para baixo, certo? Então, um range é exatamente a mesma coisa que um doji ou que um spinning top, visto de uma ótica diferente. Aqui, por exemplo, nós estamos em M30, e nós identificamos isso como um canal. No gráfico diário ele pode aparecer como um doji, ok? E o spinning top, na sua essência, é a mesma coisa que o doji. Então são ambos muito parecidos. E o inside bar é nada mais, nada menos do que quando, por exemplo, dentro desse doji, imaginamos que os candles seguintes eles fiquem presos dentro desse doji, subindo e descendo e presos aí dentro desse doji. Isso é um inside bar e é exatamente o que acontece aqui, marcado pela máxima e pela mínima do doji. Certo? Então, deixa eu só apagar isso aqui, começar de novo. Colocar aqui range. Ok, meio que me atrapalhei aqui, mas está valendo. E range, são a mesma coisa. Então, dentro do princípio da indecisão, nós sabemos que pode haver uma mudança de sentimento a qualquer momento, ok? Enquanto que durante uma tendência de alta, o sentimento geral do mercado é de que o preço vai subir. Durante uma tendência um range ou qualquer um desses candles que mostrem para a gente indecisão, aqui de certa forma todo esse sentimento ele desapareceu, ok? Ainda que temporariamente, mas durante todo esse momento aqui azul, vou colocar em uma cor melhor. Durante todo esse período aí, o sentimento desapareceu. E geralmente depois de períodos de indecisão é quando acontece a mudança de sentimento. Geralmente, depois de período de indecisão é quando acontece a mudança de sentimento. Então, o sentimento aqui era de alta, pode ser que depois desse range o sentimento seja de queda. Lembrando daquelas fases do mercado em que nós temos a acumulação, ascensão, distribuição e declínio, ok? É exatamente a mesma coisa. Aqui embaixo, nessa zona, aqui embaixo, nós temos o princípio da rejeição, empurrando o preço para cima. Empurrando o preço para cima. Aqui em cima, nós temos o princípio da indecisão, mantendo o preço preso dentro dessa zona de resistência, essa zona de suporte. Certo? E aqui, depois que o preço ficou o tempo suficiente lá, nós temos o princípio da rejeição nesse ponto aqui em cima, empurrando o preço completamente para baixo. Ok? Então todos os candles, spinning top, doji, inside bar, ranges, que na verdade já estava aqui, né? Harami, ombro, cabeça, ombro, 1, 2, 3x. Nossa vida, isso aqui ficou da outra vez. Eu tô meio... Deixa eu apagar isso aqui. Esquece isso aqui que nós vimos, certo? O ombro, cabeça, ombro é padrão de rejeição. Então, spinning top, doji, inside bars, ranges e o harami são padrões que nós identificamos dentro do mercado, que eles nos mostram o princípio da indecisão. O mercado, uma das coisas, ele não sabe o que fazer, ele não sabe se vai subir ou se vai cair, está indeciso, ou não há interesse dentro do mercado. Geralmente isso é caracterizado por sessões com baixo volume,
como é o que acontece durante a sessão de Tóquio. Nós temos baixo volume, ok? Não há muito interesse e o preço geralmente entra em um range. Portanto, é caracterizado por falta de interesse e falta de volume. Ou existiu uma grande batalha entre esses caras, compradores e vendedores, touros e ursos, e ninguém conseguiu vencer essa batalha e houve um empate. O lado para onde acontecer o rompimento depois de um período de indecisão, geralmente é o lado para onde o mercado vai se movimentar depois. Se ao invés disso acontecer o rompimento para cima, provavelmente o mercado vai se movimentar para cima. Ok? Então, dentro do princípio da indecisão, nós podemos chamar os candles de spinning top, doji, inside bars, ranges e harami. E a partir do momento que nós entendemos o princípio da indecisão, não interessa para a gente se é um spinning top, se é um doji, se é inside bar, ranges, harami ou qualquer outra coisa. Nós conseguimos identificar indecisão, é isso o que nos interessa. Não nos interessa, mas isso aqui é um spinning top ou é um doji? Isso aqui é um inside bar ou é um range? O que é isso? Na verdade, eles são todos a mesma coisa. Ok? E não interessa para a gente o nome de cada um desses carinhas, mas interessa o que o mercado, a psicologia do mercado está dizendo para a gente. Está dizendo que não existe certeza a respeito do movimento que o mercado vai fazer a seguir. Certo? Se tiver alguma dúvida a respeito desse vídeo, podem me contatar. Eu acho que é só isso para esse vídeo. No próximo vídeo nós vamos ver algumas outras coisas interessantes também. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.